Nessa semana eu quero falar para você sobre o outro fruto do Espírito Santo. Você sabe que quando a Bíblia fala em fruto, a Bíblia está se referindo nesse caso aqui como se fosse uma poncã ou uma laranja. É um fruto com seus diversos gomos. É o Espírito Santo com as suas diversas virtudes. E o Espírito Santo, quando vem sobre o crente, ele desenvolve virtudes passivas, mas também virtudes ativas. O que é isso? Em Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, fidelidade e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Essas são as chamadas as virtudes passivas do Espírito Santo. Só que muitas vezes nós esquecemos das virtudes ativas do Espírito Santo, que é a ousadia, a fé, a intrepidez, a coragem. E o apóstolo Pedro e o apóstolo João falaram também sobre isso e mostraram isso em suas vidas, especialmente a intrepidez, a ousadia e a coragem. E na segunda carta do apóstolo Pedro, ele diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento, e com o conhecimento, o domínio próprio, também a perseverança, a fraternidade e o amor. Pedro está se referindo aqui, quando fala diligência e virtude, também às virtudes ativas do Espírito Santo. Nós ouvimos falar muito das virtudes passivas, que está em Gálatas 5:22, e aqui há algo interessante. Normalmente o ser humano ele tem duas naturezas com que ele nasce, eu estou falando em termos de personalidade. Tem aquelas pessoas mais calmas, mais serenas, mais tranquilas, que quase que naturalmente elas podem desenvolver a mansidão, a bondade, o domínio próprio, mas também devem desenvolver essas pessoas que têm essa tendência e que têm uma personalidade mais tranquila, desenvolver as virtudes ativas do Espírito: proatividade, coragem, ousadia, intrepidez, vontade, diligência. E tem aquelas pessoas que, como eu, já têm assim uma personalidade, uma natureza mais ativa, mais aguerrida, mais corajosa, e devem desenvolver as virtudes de Gálatas 5:22 em diante: paciência, a mansidão, a humildade, a bondade, o amor. Sabe, a maior de todas as virtudes é o amor. Essa é a grande virtude do Espírito Santo. A outra grande virtude do Espírito Santo é a humildade e a bondade que todos devemos ter. Agora, isso vem de Deus, isso vem do Espírito Santo do Senhor. Eu estou falando para alguém nessa semana que tem uma natureza, quando eu falo natureza, é que todos nós temos uma natureza pecaminosa, mas tem uma personalidade calma, tranquila, serena, é uma pessoa mansa. Ontem eu ainda tive contato com um senhor chamado José. Pensa numa pessoa calma. Eu estava resolvendo algumas coisas com ele e ele era muito demorado, e eu chamo ele de Zé, e eu falei: Zé, um pouco mais rápido. E ele dizia: calma, pastor, calma. Então é assim, se você tem assim uma personalidade passiva, você deve orar a Deus, porque você deve desenvolver as virtudes ativas que vêm através do poder do Espírito Santo. Como já falei aqui, Paulo fala muito, e ele era ousado, intrépido, corajoso. Pedro também era assim. Agora, se você, como eu, tem uma personalidade muito atirada, muito ansiosa, muito aguerrida, a gente tem que parar e pedir a Deus mansidão, paciência, benignidade, tolerância, desenvolver o outro lado, ou o outro gomo do Espírito Santo. São outras partes da nossa personalidade e, sobretudo, do nosso caráter que devem ser desenvolvidas. Há um texto em Ellen White que fala sobre isso, as virtudes ativas e as virtudes passivas. Então eu peço a Deus que o Espírito Santo esteja sobre você, esteja sobre mim. Eu sei as minhas lutas, eu sei aquilo que eu preciso alcançar e ainda não alcancei, mas eu oro, luto e busco para ser uma pessoa mais paciente,
mais humilde, mais mansa, mais manso, mais amoroso, mais tolerante, mais compreensivo, porque a tendência de uma personalidade naturalmente ousada é ela deixar de lado essas outras coisas. E a tendência de quem tem uma personalidade mais tranquila, mais serena, é deixar de ser uma pessoa proativa, uma pessoa que cumpra o horário, uma pessoa responsável no sentido de horário, de compromissos, desenvolver essas virtudes, especialmente as virtudes que vêm do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Ser ousado, ser intrépido, ser corajoso, ser proativo e não permitir que a natureza, a personalidade humana controle você. O apóstolo Paulo diz: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da minha soberana vocação. Eu não alcancei, mas vou alcançar. Eu luto cada dia, eu guerreio cada dia em oração contra a minha própria natureza, o meu próprio jeito de ser, buscando a santificação em todas as áreas da minha vida e desenvolvendo aquilo que eu sei que não faz parte da minha personalidade, naturalmente falando. E pedindo a Jesus que venha reger e controlar também aquelas partes que fazem parte da minha personalidade. Se você é uma pessoa naturalmente ativa, você precisa desenvolver as virtudes do Espírito Santo chamadas passivas. Seja mais manso, seja mais tolerante. Se você tem uma personalidade ativa, uma natureza assim, então domine as outras. E se você tem uma personalidade mais mansa, mais serena, peça a Deus para ter mais fé, mais coragem, mais força, mais ânimo, mais proatividade. E tudo isso, o fruto do Espírito Santo, em suas diversas virtudes, com suas diversas virtudes, é para que a gente honre e glorifique o nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo esteja sobre nós, para sermos completos um dia em Cristo Jesus. Um grande abraço.